eu estou atualizando algumas coisas e assim que atualizar, eu já disponibilizo todo o material, né, que a gente tem. Para você que já imprimiu, não precisa, a galera que é da repescagem, que já tem o material. Você é o sobrinho de Ivan? Não, pronto, o sobrinho de Ivan até falou comigo hoje. Né? Então já tem o material do curso passado. Não precisa, que é uma coisa ou outra, mudar, botar a questão que caiu, colocar coisas assim nesse sistema. Né? Então ela já começou direito material com vocês, certo? E a gente vai fazendo para e passo, certo? Enquanto o curso está aberto até então, ainda está passando na transmissão gratuita, semana que vem encerra, aí a transmissão não vai ser mais gratuita. Para você que está no nosso grupo, deixa eu deixar aqui meu WhatsApp, 98153 57. Opa. Espera aí, cadê a borracha? 5758. Tudo bem? Manda o WhatsApp, né, para o nosso, para colocar. Hã? Não entendi. 57, está faltando um 5. É verdade, obrigado, meu rei. 5758. Olha lá. Né? Manda um WhatsApp para a gente. O negócio está meio. Vou botar aqui. Para eu lhe colocar na nossa lista de transmissão. Infelizmente, nesse curso a gente não está com grupo. Está com a lista de transmissão já com a galera boa, galera do Brasil todo aí acompanhando. E hoje a gente vai conversar sobre cabimento das ações. Algo que é extremamente importante. Né? Entender justamente, né, quando cabe cada uma das ações. É uma coisa que eu vejo de dificuldade muito grande do aluno. O aluno ter essa compreensão sobre direito, né, processual. O aluno, muitas vezes, ele vem para cá e fica por na dúvida, que ação é que eu vou colocar? Não por não conhecer, né, a estrutura da peça, mas por não entender de processo. Não entender, basicamente, de processo. Beleza? Então, quando é que vai caber cada ação dentro do direito tributário? Pessoal, quais são as ações que nós temos em direito tributário? Né? Vamos lá. Eu tenho, além dos recursos, eu tenho 7 peças. Tudo bem? Vou tirar meu número aqui da tela, jogar um número novo. Eu tenho aqui o quê? A ação declaratória, a ação anulatória, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, a ação anulatória de débito fiscal, o mandado de segurança. Mandado de segurança. Se der, se vocês não tiverem muita coisa para ver, mas rapaz, eu fiz uma aula de mandado de segurança na pós-graduação que eu mesmo estou feliz com a aula. Sabe aquela coisa que você vai assim, porra, estou orgulhoso né, de dar aula. Se der, porque ela não é uma aula para a OAB, mas ele dá uma visão muito boa de toda a lei. De toda a lei. Então a gente foi vendo, tem muita coisa que é jurisprudência, muita coisa que é entendimento, mas eu acho que é uma aula de um dia, né? Mas eu acho que é importante, tanto essa quanto a de processo tributário. Não cai muito o processo, mas eu vou ver se a gente coloca aí. Mandado de segurança. Eu tenho os embargos à execução. Eu tenho a EPE. Eu tenho a ação de repetição de indébito. E eu tenho a ação
de consignação em pagamento. Gente, são ações, né? Vamos voltar aqui, são 7 peças. Recurso, eu vou deixar para falar disso quando a gente entrar em recurso, tá bom? Cabimento de cada uma, quando a gente for para recurso, que a gente tiver um pouquinho mais adiantado, antecipado, né? A gente já tiver solidificado as ações na cabeça, recurso. Aí a gente conversa sobre recurso. Mas nós vamos ter aí então 7 peças. E são 7 peças que é muito tranquilo de você encontrar o momento de propor cada uma delas. Muito tranquilo. Vamos começar primeiro, eu coloquei essas daqui não por outro motivo, elas juntas. A ação declaratória, a ação anulatória e o mandado de segurança. A primeira noção, e aí, vocês estão numa segunda fase de tributário, tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos, né? Tem gente que está começando agora o tributário, não é o caso de vocês daqui que estão aqui na sala, vocês eu já conheço, o conhecimento de vocês, né? Já foram meus alunos, mas um detalhe, que é um divisor de águas dentro dessas ações, Eduardo, é o lançamento. Tem lançamento ou não tem lançamento? Eu li a questão tem lançamento. Eu já vou me posicionar de uma forma. Eu li a questão não tem lançamento. Eu vou me posicionar de outra forma. Então, saber que existe ou não a Constituição, Fernando, e aí, Fernandão, né? Saber que existe ou não a Constituição do crédito tributário é algo de extrema importância. O crédito tributário foi constituído? Foi. Eu me posiciono com um tipo de ação. O crédito tributário não foi constituído, eu me posiciono com outro tipo de ação. Se o crédito tributário não foi constituído, eu me posiciono com a ação declaratória. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Se o crédito tributário já foi constituído, eu me posiciono com a ação anulatória de débito fiscal. Então, se eu tenho lançamento, ação anulatória. Se eu não tenho lançamento, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Pessoal, se eu não tenho um crédito constituído, significa que não tem ainda uma, digamos assim, uma obrigação e etc. O que eu quero dizer para o fisco? Fisco, eu não tenho que pagar nada. Eu não tenho relação com você. Mas se eu já tenho um lançamento, eu tenho um procedimento, eu tenho que pedir para anular aquele procedimento. Vocês estão entendendo? A ideia aqui é essa. Um detalhe é que todas as duas são ações ordinárias. Eu não consigo me acostumar com ação de rito comum, cara. Ação de rito comum. Para mim, na minha cabeça, eu sou um cara das antigas. É ação ordinária. Não tem jeito. A gente aprende desse jeito, é difícil você mudar o cara. Todas as duas são ações ordinárias. Tudo bem? Ação ordinária. Então eu vou ter aqui a ação declaratória e a ação anulatória são ações ordinárias. Beleza? Qual o detalhe da prova? A ação declaratória caiu quantas vezes na prova? Da FGV para cá? Nenhuma. A ação anulatória caiu quantas vezes na prova? Da FGV para cá? Uma. Pessoal, é substituto dessas duas ações e é a preferência de vocês é o mandado de segurança. Ao invés de eu pensar em ação anulatória ou ação declaratória, eu vou pensar inicialmente em quê?
no mandado de segurança. Porque o mandado de segurança é uma ação contra ato que pode ser tanto preventivo, antes do lançamento, quanto repressivo, após o lançamento. E a ação do mandado de segurança é uma ação típica, própria do tributarista. Porque o ato de lançar a constituição do crédito de forma ilegal é um ato coator. Então eu vou sempre na minha prova, primeiro o quê? Pensar no mandado de segurança. Se eu ver que não cabe mandado de segurança, aí o que é que eu faço? Subsidiariamente, eu aplico ou ação anulatória, ou eu aplico ação declaratória. Vocês entenderam, doutores? Então a ideia é essa. Mas eu tenho que buscar o que na questão? As características do mandado de segurança. Quais são as características do MS? A gente já falou, ele pode ser, né, preventivo ou repressivo. Mas o MS vai ter como característica aqui, primeira coisa, é contra ato de autoridade. A prova do MS, ela é pré-constituída. Se a prova é pré-constituída, não cabe dilação probatória. O que é isso? Ora, o MS não cabe eu pedir o protesto por prova. Então a questão vai ter que me dizer que todas as provas já estão presentes. Não cabe condenação. Deixa eu melhorar a redação. De novo também. Não cabe condenação em honorários advocatícios. O MS não vai caber condenação em honorários advocatícios. Está lá no artigo 25 da Lei 12.016. Não cabe condenação em honorários advocatícios. E o MS preventivo tem o prazo decadencial de 120 dias. Galerinha, sempre eu vou preferir um MS. Se eu não encontro os elementos do MS, aí eu volto e penso nas outras duas. Entenderam, doutores? Eu estou vendo uma situação de um lançamento, eu estou vendo uma situação de uma constituição de crédito, eu prefiro o MS. Se eu vejo que não cabe o MS, aí eu vou pensar em declaratória antes do lançamento, ou anulatória após o lançamento. Como elas são, vamos lá, de rito comum, olha aqui, a ação declaratória e a ação anulatória, elas, cabe dilação probatória, cabe condenação em honorários e, no caso da anulatória, a ação anulatória, né, pode ser o quê? Depois de 120 dias. Galerinha, são os elementos básicos. São os elementos básicos que eu tenho que buscar. É o básico que eu tenho que buscar nelas duas. Agora, eu tenho que aprender com isso? Não. Eu tenho que aprender com quem? Com a própria OAB.
claro, não, vai ter uma, né? Ainda no livro eletrônico você vai ter ela e aqui a gente vai construir ela. Isso aí é só, o que eu quero agora é que você saiba o cabimento. Eu quero agora que você saiba quando eu vou usar cada uma, beleza? A ideia aqui não é basicamente o curso, a gente só está começando. Efetivamente, essa é a nossa primeira aula. Galerinha, vamos ver se a gente consegue. Olha lá. Não sei o que é que eu fiz aqui. Não quero isso aqui não, quero aqui mesmo. Pô, com esse negócio desse jeito aqui fica ruim, cara. Oh, ilustre. Pronto, agora. Tá ruim pra caramba, cara. Tá ruim pra caramba. Ô, velho, depois dá uma olhada pra corrigir a configuração, porque assim tá bem ruim, viu? Não, eu sei que tem que formatar, mas. Ver se eu consigo pegar por aqui, galera. Quando eu tô printando, a tela tá ficando imensa. A tela, quando eu printo, ela fica grande, tá vendo? Vem aqui pra frente. Senta aqui, pô. Entenda, eu tô printando a tela. Aqui tá a tela. Eu tô printando a tela, ó. Agora não dá pra gente conversar sobre isso não. Não dá pra você ver não. Mas na hora do intervalo eu quero que você fale com alguém aí pra vir pra cá. Vamos lá, galera. Olha lá. Fica aqui na frente, Fernando. Daí você não vai conseguir ver, realmente. Vamos lá, galera. Olha lá. Zeta é uma sociedade empresária cujo objeto social é a compra. Vê se dá para mais um. Não, aí fica ruim. Zeta é uma sociedade empresária cujo objeto social é a compra, venda e montagem de peças metálicas utilizadas em estruturas de shows e demais eventos. Para o regular exercício de suas atividades, usualmente necessita transferir tais bens entre seus estabelecimentos, localizados entre diferentes municípios do estado de São Paulo. Apesar de nessas operações não haver transferência de propriedade dos bens, mas apenas seu deslocamento físico entre diferentes filiais de Zeta, o fisco do estado de São Paulo entende que há incidência do ICMS nesse remanejamento. Diante da falta de recolhimento do imposto, o fisco já reteve por mais de uma vez, por seus auditores fiscais, algumas mercadorias que estavam sendo deslocadas entre as filiais, buscando assim forçar o pagamento do imposto pela sociedade. Considere que, entre a primeira retenção e a sua constituição como advogado, passaram-se menos de 2 meses. Olha a dica já sendo dada. Considere ainda que todas as provas necessárias já estão disponíveis e que o efetivo pagamento do tributo ou o depósito integral deste obstaria a continuidade das operações da empresa, que ademais não quer se expor ao risco de eventual condenação em honorários. No caso de insucesso da medida judicial a ser proposta, com receio de sofrer outra cobrança do ICMS e novas retenções, e também pretendendo a rápida liberação das mercadorias já apreendidas, uma vez que elas são essenciais para a continuidade de suas atividades, a sociedade Zeta o procura para,
na qualidade de advogado, elaborar a petição cabível, ciente de que, entre a retenção e a constituição do advogado, há período inferior a 120 dias, e que, para a demonstração dos fatos, há a necessidade apenas da prova documental que lhe foi entregue. Doutores, vamos lá, eu não estou conseguindo riscar, mas ele fala, olhe como ele é redundante, ele fala na questão que tem menos de 120 dias. Ele fala que, né, a prova já está nos autos, e ele fala também para a gente que não quer ser condenado em honorários. Ele queria que cerrasse? Não. As características do MS estão presentes? Estão. Então, ele vai dar na cara para vocês, ele vai mostrar que as características estão aí, que as características estão presentes. Isso é que é importante. Ou seja, MS cabe contra ato de autoridade, não é agora que a gente vai falar quem é a autoridade. MS vai caber quando eu tenho a prova pré-existente, né, a prova pré-constituída. Não vai caber, não cabe dilação probatória, então no caso, não cabe condenação em honorários, e quando é repressivo tem que ser menos de 120 dias. Galera, repressivo. O preventivo pode ser qualquer momento, porque o preventivo não tem um ato para eu começar a contar. O repressivo é que tem esse ato. O repressivo é que tem esse ato. Beleza? Tranquilo? Salvo engano, e aí vem para cá, foi no exame, bora dar uma olhadinha aqui, no exame, olha lá, 16, é o 16, que também caiu o mandado de segurança. Vamos dar uma olhadinha no exame 16, como foi que ele cobrou? Pode, claro.